Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ariane Cardoso, fonoaudióloga, e estou aqui hoje para a gente conversar sobre gagueira e falsa gagueira. Nós estamos aí numa semana bastante importante. Ontem foi dia 22 de outubro, Dia Internacional de Atenção à Gagueira, então a gente não pode finalizar a semana sem bater um papinho sobre gagueira. E eu pensei em conversar com vocês hoje sobre uma pergunta que eu respondo muito. No consultório, eu respondo bastante essa questão, mas sobretudo nas escolas. Sempre que eu vou fazer visita escolar, a professora, normalmente a professora do nível 3, me faz essa questão. Fala, Ariane, a professora do nível 3 quer conversar um pouquinho com você. Eu já sei que normalmente ela vai me perguntar sobre isso. Acho que eu nunca saí de uma escola sem responder esse questionamento. Então eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre a falsa gagueira que pode acontecer na fala de algumas crianças, normalmente ali entre os 3 anos e meio ou próximo dos 4 anos, tá bom? Mas primeiro a gente precisa compreender o que é gagueira. Gagueira é um distúrbio da fluência. O que é isso? Distúrbio é tudo que atrapalha, tudo que impede, tudo que dificulta. E fluência é aquilo que flui, é relativo à fluidez. Vamos imaginar mesmo um rio, né? Então, quanto menos obstáculos tiver, mais fluidez vai ter esse rio. Então, ele vai seguir o seu curso normal com mais fluidez, quanto menos obstáculos tiver. Fluidez é isso. Quando a gente pensa em fluidez de fala, é a fala que acontece sem dificuldades, a fala fluida, né? Que acontece com pouca dificuldade, sem esforço. Então, um distúrbio de fluência vai ser um conjunto de características que dificultam ou então que impedem a fluidez da fala. Existem vários distúrbios de fluência e a gagueira é um dos distúrbios de fluência, tá bom? Então a gente vai considerar a gagueira um distúrbio de fluência, alguma dificuldade que impede essa fluidez da fala. Eu sempre procurei, né, algumas vezes, a etimologia, a origem da palavra gagueira. Eu gosto de saber a etimologia dos termos para compreender melhor, né? E eu encontrei que gagueira tem a mesma origem, a mesma etimologia da palavra calar. Gago e calo, de calar, tem a mesma origem, relativo a baixar a voz, a ser menos ouvido, tá bom? Achei bastante interessante a etimologia da palavra gagueira. Bom, mas vamos falar especificamente aqui o que pode acontecer no desenvolvimento normal, né, no desenvolvimento típico das crianças, que pode ser confundido com a gagueira. Bom, você pode encontrar em algumas literaturas a terminologia gagueira natural do desenvolvimento, mas eu não vou usar esse termo aqui porque eu acredito que possa confundir com a gagueira desenvolvimental, que diz respeito à gagueira que surge na infância e é propriamente a gagueira. Então, por isso que eu estou utilizando a expressão falsa gagueira. Mas eu quero deixar claro aqui que não é uma expressão científica, sobretudo por uma questão didática, e quando eu digo falsa gagueira, eu estou me referindo às disfluências comuns que podem acontecer na fala da criança, sobretudo por volta dos 3 anos e meio. Então, principalmente aos profissionais fonoaudiólogos aí, é importante fazer esse esclarecimento, tá bom? Então, sempre que eu disser falsa gagueira, você substitui aí por disfluência comum. É só por uma questão didática, para que fique mais claro que, principalmente para os pais, para os profissionais que não são fonoaudiólogos. Então, o que pode acontecer por volta dos 3 anos e meio, próximo dos 4 anos da criança, né? A criança está chegando perto do pensamento narrativo. Ela começa a ser exigido, né, do discurso da criança, um domínio maior da estrutura das frases, do pensar sintático. E a criança também começa a relacionar uma frase com outra.
Então, ela vai chegando próximo do discurso narrativo. Não só compreender, mas expressar o discurso narrativo. Então, esse pensamento passa a ter uma maior exigência de estruturação. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, de vocês, com o que acontece morfologicamente nessa frase. O que é morfologia? Diz respeito à estrutura da palavra. A criança começa a perceber as flexões das palavras. Ela percebe os marcadores de aumentativo, de diminutivo, de plural. Ela percebe que um radical, uma estrutura de palavra, pode formar várias outras. Então, ela percebe que cachorro pode virar cachorrinho, cachorrão, cachorros, cachorra. Não que ela não dissesse antes dos 3 anos e meio cachorrinho, mas ela não faz isso com a consciência de escolher qual flexão ela vai colocar ali naquela palavra. Então, ela passa a ter consciência para fazer a escolha do que vai formar as palavras. Ela percebe também as desinências, as flexões verbais. É claro que ela não vai conjugar igual a língua padrão, né? Ela vai dizer, por exemplo, eu ovo para eu ouço, mas ela começa a perceber os verbos. Então, a criança vai percebendo a morfologia da palavra. A palavra que ela adquiriu, o vocabulário que ela adquiriu, ela passa a fazer essas flexões, a brincar com essas palavras, a ter essa percepção. E nesse momento pode aparecer na fala das algumas disfluências, que são disfluências comuns, são disfluências que não são gagas, como resultado dessa reestruturação do pensamento linguístico, que normalmente ocorre aí, entre 3 anos e meio e 4 anos, tá? E por que eu tô dizendo aqui que é uma falsa gagueira? Porque essas disfluências que impedem que o discurso seja fluente, tenha fluidez, não caracterizam gagueira, tá bom? Então vamos voltar lá no exemplo do rio. Lembra do exemplo do rio? Então vamos lá. A gente vai imaginar que a fala da criança é como se fosse um rio, seguindo o seu curso ali. E chega num determinado momento, ficou mais complicadinho. Nesse fluxo, nesse rio, podem aparecer pedras que dificultam esse rio de seguir o seu curso normal, e pode aparecer alguns arbustos que também dificultam um pouquinho esse rio de seguir o seu fluxo normal. As pedras nós vamos chamar de disfluências gagas. São impedimentos, são alguns fatores que vão dificultar a fala da criança, são mais rígidos. Os arbustos a gente vai chamar de disfluência comum. Então, também dificulta a fluidez desse rio, mas a criança contorna com mais facilidade. Então, a criança pode ter as disfluências comuns, que representam uma falsa gagueira, e ela pode apresentar também as disfluências gagas, as pedrinhas, e essas disfluências vão caracterizar um quadro de gagueira. Então, se a gente tem uma criança gaguejando ou uma criança com a fala disfluente, com a fala que tem interrupções, é importante ser avaliado pelo fonoaudiólogo. Por quê? O que o fonoaudiólogo vai fazer? Então, vamos supor que chegou uma criança no consultório com 3 anos e meio, 4 anos ou qualquer outra idade e a fala está disfluente. Será que é gagueira? Será que não é gagueira? O que a gente vai fazer? A gente vai colher uma amostra de fala espontânea da criança, normalmente entre 400 e 500 palavras, e a gente vai transcrever essa fala e nós vamos contar, nós vamos mensurar quantas disfluências, quantas interrupções que tem na fala daquela criança são disfluências comuns, né, que não caracterizam gagueira, e quantas são disfluências gagas, que caracterizam a gagueira. A gente consegue mensurar, inclusive, por meio dos protocolos, o grau de severidade, se for uma gagueira, né? Mas a gente precisa, claro, isso é uma das etapas do processo de avaliação da gagueira, não consiste só nisso, mas é uma etapa essencial para a gente dizer, trata-se de uma gagueira ou não.
não é uma gagueira. Essa fala tem disfluências comuns, tem interrupções, mas que não caracterizam a gagueira, então é bastante importante. Ah, tá, a criança tem só interrupções que não são gagas, que não caracterizam gagueira, são disfluências comuns, não precisa de tratamento fonoaudiológico. A gente precisa fazer uma intervenção, sim, normalmente uma intervenção curtinha, para ver se essas dificuldades serão persistentes ou não. Quanto, né, a gente vai avaliar a linguagem como todo para perceber, para ver quanto essa criança já adquiriu de vocabulário, como está a estruturação sintática, se existem também questões motoras, questões musculares, de prosódia, também dificultando essa fala. Então a gente vai avaliar a linguagem da criança como um todo. A fluência é uma das características da fala. Na criança a gente vai fazer essa avaliação como um todo. Bom, é isso que eu queria falar sobre gagueira. É sempre importante fazer a avaliação fonoaudiológica se a criança, né, apresenta alguma dificuldade nessa fluidez da fala. Nem sempre é gagueira, existe as disfluências comuns que estão presentes na fala também, mas é sempre necessária a avaliação de um fonoaudiólogo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele seja útil a você e a outras pessoas. Se você acredita que ele possa auxiliar outras pessoas, marque aqui ou envie para outras pessoas. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!